paz do Senhor, jovens, tudo bom? Deus abençoe o seu dia. Eu sou a professora Cristina e estão junto comigo aqui. A paz do Senhor, jovens. Eu sou a Beatriz. Paz do Senhor, queridos jovens. Que prazer estar com vocês. Eu sou o pastor Jefferson Belisário. Paz do Senhor, jovens. Meu nome é Janderson, faço parte da Juventude Marcas do Evangelho. Vamos aprender em mais uma aula da EBD. Glória a Deus, a aula 13ª. Última aula do trimestre. O que esperar por essa aula? Só posso te garantir que vai ser forte. E olha o tema dessa aula: conselhos para uma vida autêntica, finalizando a carta de Tiago nesse trimestre. E não esqueça de curtir, compartilhar, se inscreve se você ainda não está inscrito no nosso canal, escreve aí nos comentários. Se você tem algum pedido de oração também, pode deixar aí pra gente. Nós somos os jovens da Igreja Assembleia de Deus Marcas do Evangelho, que fica localizado aqui em Cariacica, no Espírito Santo, no Brasil. Glória a Deus, já pega sua revista, sua Bíblia, para tudo que você está fazendo agora e vamos prestar bastante atenção, porque Deus vai bradar aqui neste lugar. Vamos orar então para a gente começar essa aula? Senhor, em nome de Jesus Cristo, nós queremos pedir a Tua direção nesta aula, que o Senhor alcance cada coração, Senhor, que está assistindo, que por louvor do Teu nome, Senhor, haja conselhos para uma vida cristã autêntica, que é o tema desta lição, e que alcance, Senhor, de forma poderosa. Assim nós te pedimos e já te agradecemos, Senhor, em nome de Jesus. Amém. A paz do Senhor, jovens, meu nome é Raíssa e vou fazer agora a leitura bíblica. Se encontra em Tiago 5, 13 até o 20. Está alguém entre vós aflito? Ore. Está alguém contente? Cante louvores. Está alguém entre vós doente? Chame os presbíteros da igreja e orem sobre ele, ungindo-o com azeite em nome do Senhor. E a oração da fé salvará o doente e o Senhor o levantará. E se houver cometido pecados, ser-lhe-ão perdoados. Confessai as vossas culpas uns aos outros e orai uns pelos outros, para que sareis. A oração feita por um justo pode muito em seus efeitos. Elias era um homem sujeito às mesmas paixões que nós, e orando pediu que não chovesse, e por 3 anos e 6 meses não choveu sobre a terra. E orou outra vez, e o céu deu chuva, e a terra produziu o seu fruto. Irmãos, se alguém entre vós se tem desviado da verdade e alguém o converter, saiba que aquele que fizer converter do erro do seu caminho um pecador, salvará da morte uma alma e cobrirá uma multidão de pecados. Essa foi a leitura, vamos de volta à aula. Como é a última lição e a gente pôde observar que em todo o trimestre foram assim lições transformadoras sobre viver uma fé autêntica. Olha que legal, uma oportunidade com os nossos jovens que você teve nesse trimestre. Glória então, se a Deus. ficou alguma aula meio aí que não entendeu ou perdeu alguma aula, volta lá, vem no nosso canal para você assistir essas aulas, que são muito importantes e vai ser algo especial na sua vida. Nessa aula, que é uma aula específica sobre a autenticidade da vida cristã, vocês vão ver o quanto é importante o relacionamento com Deus, com as coisas de Deus, com as pessoas que são de Deus. Tudo isso faz parte de uma vida autêntica. Vai ser muito bom aprendermos juntos aqui para a glória de Deus. Então, preparado? Bora lá então. Meu Deus! Eu já vou começar com uma pergunta aqui para os nossos convidados e para você que está aí no chat, aproveita para você responder também. Olha só, para você, qual é a área mais desafiadora? É a da oração, a da confissão ou ajudar alguém a voltar à fé? E aí, qual é a mais desafiadora? Fala pra gente. Olha, na minha opinião, seria a confissão, porque ela requer coragem da gente. Às vezes a gente fica pensando no que o outro vai pensar, no que o outro vai achar. E a gente tem que ter coragem pra confessar, pra vencer esse pecado, esse desafio, essa dificuldade que a gente tem. Eu acredito que para você pregar para uma pessoa que está afastada, que já conhece a fé, muitas das vezes é desafiador ao extremo, porque a pessoa conhece a palavra, ela já teve uma experiência com Deus, mas está afastado, muitas das vezes é difícil, mas com a graça e o poder do Espírito Santo é possível. A carta de Tiago nos ensina a importância da oração. A oração deve ser resposta de qualquer situação, seja no sofrimento, seja na alegria, seja na dor, na tristeza, não importa. A oração dará conta de
tudo. A oração é o contato direto com Deus. A oração tem a oportunidade de você se abrir e contar tudo para Deus. Foi feita aqui perguntas daquilo que é mais desafiador. Todas elas são desafiadoras. A oração é desafiadora. Confessar pecado é desafiador. Evangelizar, trazer alguém para a fé é desafiador. Todas elas são desafiadoras. Agora, quando a gente cultiva uma vida de oração, ela facilita todos esses três ambientes, todas essas três situações. O grande problema é que nós vivemos uma geração que quase não ora, não tem experiência de oração. Então, quando não tem essa experiência de oração ou uma vida de oração relaxada, é natural que quando surgem os desafios, ela não consegue prevalecer. A gente tem histórias fantásticas na Bíblia de moços, de jovens que eram exemplos de oração e todas essas coisas elas sempre souberam fazer, tinham facilidade de fazer. Então, o grande desafio hoje na vida do jovem é, sim, viver uma vida autêntica de oração. É fundamental para a carreira cristã do jovem. E a oração, ela demonstra a nossa dependência em Deus, a fé que nós temos. A oração, nós já sabemos, é a base de todo cristão verdadeiro. Sem oração, nós não podemos ser verdadeiros cristãos, autênticos. A nossa prática constante oração, ela fortalece a nossa comunhão com Deus. Então, se eu quero ter uma intimidade com alguém, eu estou sempre conversando com aquela pessoa. Então, como eu quero ter uma intimidade com Deus? Com a oração. Então, essa minha oração, essa prática de oração, eu vou ter comunhão com Deus. Tiago, ele é irmão de Jesus. Quando ele se converte, passa a ser um homem de muita oração. Tanto é que ele é tido como o joelho de camelo, porque o joelho dele era um joelho grosso, cascudo, de tanto estar prostrado diante do Senhor. Ou seja, foi isso que fez de Tiago um homem sábio, foi isso que fez de Tiago um dos líderes da igreja primitiva. A oração tornou Tiago, o capacitou a fim de que ele pudesse governar, dirigir, instruir a igreja do Senhor. Olha a importância da oração na vida do crente, na vida do jovem. É na oração que você vai ser instruído para você conduzir bem os seus negócios, as suas atividades educacional, a sua atividade profissional, as suas emoções, os seus planos, os seus futuros. Na oração você vai encontrar resposta para tudo isso na sua vida. Seja como Tiago, joelho de camelo, e você vai viver experiências maravilhosas com Jesus. A comunhão, quando nós queremos ter comunhão com alguém, nós dedicamos tempo a essa pessoa. E quando nós queremos ter comunhão com Cristo, dedicando tempo em oração, nós também nos tornamos mais parecidos com Ele. Verdade. Quando nós temos comunhão com alguém, não sei se vocês percebem também, mas a gente acaba ficando um pouco parecido, imitando um pouco essa pessoa. Então, quando nós temos comunhão, buscamos em oração estar mais próximos de Cristo, nós ficamos mais parecidos com Ele. Essa comunhão, ela nos leva a amar as pessoas, ela nos leva a praticar aquilo que agrada a Deus, que é a vontade de Deus. Por exemplo, eu trabalhava de motorista de Uber, mas com a vida de oração e tudo mais, orando a Deus para que Deus me conduzisse à vontade dEle, nós vemos aqui na lição que a oração, ela também nos alinha conforme o plano de Deus, conforme a vontade de Deus. A única forma de nós vivermos a vontade de Deus é em oração. Deus me direcionou a entrar na empresa e hoje eu vejo que era a propósito de Deus, porque eu tinha que aprender muitas coisas lá e Deus até me falou que lá eu entrei para isso, para Ele me ensinar, me provar e me ajudar a crescer na fé em Cristo. A gente vai ver a importância da oração. E a oração da fé, ela é poderosa, porque ela se baseia numa confiança em promessas. E a gente vê na Bíblia tantos casos de oração de fé, porque é só pela fé. E eu digo que nós crentes andamos pela fé. E nós temos vários casos na Bíblia. Nós temos Ana, nós temos Abraão, porque é uma oração de fé, ela nos desafia. Nós temos também Elias, que é um grande exemplo de fé, que orou ao Senhor no momento de aflição, onde os inimigos do povo de Deus iam matar ele. Ele orou e Deus mandou o quê? Fogo do céu, para operar um juízo e ao mesmo tempo dar um livramento para aquele que tem uma comunhão com ele. Ou seja, aquele que tem uma intimidade com Deus, como Elias tinha, que, como nós sabemos, grande exemplo para nós. Nós, quando oramos com fé, nós estamos alinhando o nosso coração ao coração de Deus, à vontade de Deus. Então, nós precisamos ter fé naquela oração. Quando nós oramos por cura, quando nós oramos por um parente, quando nós oramos por uma libertação, nós temos que orar com fé. Nós não temos que orar assim, será que vai? Será que vai dar certo? Não vai? Não, nós temos que orar com fé,
crendo que Deus vai responder essa oração. Por isso que o versículo 15 do capítulo 5 da carta de Tiago, ele diz que a oração feita com fé curará, sarará o enfermo e o Senhor o levantará. Veja, não é se, não é algo que pode ser que aconteça. Não, é orar crendo que a fé, ela remove montanhas. A fé, ela é poderosa para curar, para fazer coisas extraordinárias. Então, nós precisamos exercitar essa fé. Veja, a oração da fé, ela é como um exercício, como de uma academia. Quanto mais você faz, mais você se fortalece. O jovem entra na academia, com o tempo ele vai se fortalecendo, ele vai se robustecendo, né? Os músculos vão ficando mais preparados. E a oração da fé, a mesma coisa. É um exercício que todo jovem precisa desde já praticar para que você possa lá na frente galgar coisas extraordinárias. Então, pratique a oração da fé. Creia dessa forma. O Senhor cura, o Senhor liberta, Ele restaura, faz coisas extraordinárias. A oração da fé é fundamental para uma vida autêntica cristã. A oração da fé, ela não é baseada em sentimentos, ela é baseada na confiança que nós temos em Deus. E nós também temos aqui a oração pelo próximo. Tiago, ele enfatiza a importância de orarmos uns pelos outros. O mandamento que Deus nos deixou é amar uns aos outros. E como eu posso amar alguém e não orar por ela, por essa pessoa? Então, é muito importante que nós oremos uns pelos outros. E a gente também tira aquele negócio, olhar só para nós, para os nossos problemas. Olha quantas pessoas ao seu redor, no seu trabalho. Não vai faltar motivos para orar, não é isso, Beatriz, Janderson, não é isso, pastor? Porque o que tem pessoas necessitadas, e não vou longe não, olha para dentro da sua casa, olha a sua vizinhança, olha o seu ambiente de trabalho. Então nós precisamos parar de ficar olhando só para nós jovens, só para o seu casamento. Toda aula a gente fala em corte, não tem jeito, pastor Jefferson. Mas você não pode pedir só pelo seu casamento. Eu quero casar antes de Jesus voltar, eu quero casar. Ei, tem outros motivos. Olha ao seu redor, vamos ver quem está precisando aí de oração. Dessa forma é que o Senhor nos conduz para que sejamos curados. Olha a palavra que está escrita em Tiago. Nós devemos confessar as vossas culpas uns aos outros e orar uns pelos outros. É na oração uns pelos outros que a gente também é curado. É uma coisa extraordinária. E ele conclui dizendo assim, que a oração feita por um justo pode muito em seus efeitos. Aí a pessoa fala assim, mas pastor, mas eu não sou justo, eu sou um pecador. Ora, Elias também era pecador. E logo nesse texto, Tiago vai fazer menção de Elias, que era um homem como nós, sujeito às mesmas paixões, mas orou com fé e as coisas aconteceram. A oração com fé é aquela oração que você está dependendo exclusivamente de Deus. Não é algo somente de você. Claro, você precisa viver uma vida autêntica com o Senhor. Confessar os seus pecados, como a gente já disse aqui. Viver uma vida de santificação. Mas crendo que a oração feita com fé ao próximo vai surtir um efeito sim na vida dele e por consequência você também vai ser abençoado, você também vai usufruir desse privilégio de poder orar por uma pessoa e ver ela sendo curada através do que a oração que você fez. Isso é maravilhoso. Glória a Deus. Isso é curador. Quando você ora por alguém e o Senhor cura aquela pessoa e você foi o objeto, o veículo, você também é curado. Você também é sarado. Isso é algo extraordinário. A oração é algo extraordinário. E é importante também que nós oremos juntos. A oração coletiva, seja no culto ou em pequenos grupos, além de refletir a unidade e o amor, ela também demonstra a dependência de Deus que nós temos. Tiago nos ensina isso, a orar uns pelos outros. Isso traz comunhão na igreja. Olha que coisa linda. Verdade. Você já teve alguma experiência em oração respondida por alguém que você intercedeu? Como Deus tinha um propósito de eu entrar na empresa que eu entrei lá, o Espírito Santo já me incomodou para orar pelas pessoas. Eu vi que as pessoas realmente precisam de oração e de ter uma experiência com Jesus. Eu orei, inclusive, pela minha supervisora. E ela, para a glória de Deus, em um dos nossos evangelismos aqui da Marcos do Evangelho, ela aceitou Jesus, ela e o marido dela, para a glória de Deus. E pela misericórdia de Deus. Resposta de oração. É muito bom ver os jovens vivendo essas experiências. O jovem ele precisa viver essas experiências de resposta de oração. Isso marca a vida
de qualquer pessoa. Quando você ora e Deus responde a sua oração, ou seja, você é um veículo de bênção para uma pessoa, isso vai marcar a sua vida, isso vai ficar gravado para sempre. E você vai ficar tão feliz com isso, porque isso você vê, aquilo que eu disse, você orou, a pessoa lá foi favorecida, mas você também foi. Você se sentiu alegre, você se sentiu útil, você se sentiu uma ferramenta do Espírito Santo. Isso foi renovador para você, isso foi revigorante e te fortaleceu. A oração, ela é uma via de mão dupla. A gente precisa aprender isso, jovens. Todos nós devemos interceder uns pelos outros, crendo, porque o Senhor vai te usar poderosamente para que você seja um canal de bênção, um veículo de bênção na vida das pessoas que estão próximas a você. A oração é mais do que palavras. Ela é um meio de vida. Olha que legal. Crente é assim. Tá feliz, ele ora. Ele tá triste, ele ora. Ele tá chorando, ele ora. Então, assim, não tem um motivo específico. Ore, apenas ore, ore, ore. E não tem como a gente falar da carta de Tiago e não falar de oração. Então, vai a pergunta aí. Como está hoje a sua vida de oração? Você tem orado só por você ou você tem orado pelos outros também? A vida de oração, às vezes, é desafiadora. Nem sempre a gente acorda com aquela vontade de orar, mas é incrível como, quando a gente se dispõe a orar, mesmo sem vontade, o que Deus faz no nosso coração. Como nós somos quebrantados e somos ministrados pelo Espírito Santo nesses momentos. Às vezes, mesmo sem vontade, tipo, ai, Deus, vou orar aqui. Aí você não tem nem palavras, mas Deus olha pra você e com toda a misericórdia te faz sentir algo extraordinário, te faz viver uma experiência extraordinária através desse ato de fé mesmo, que é você ir orar sem ter vontade. E às vezes a gente tem muita vontade de orar, é incrível, eu amo esses dias. Quando eu acordo e quero muito orar, mas faz parte da vida cristã, né? Nem todos os dias a gente acorda com a vontade, persistir é importante. Perfeito, Beatriz, ela falou uma coisa muito importante, nem sempre a gente acorda com vontade, então, mas nem sempre a gente acorda com vontade de fazer um monte de outras coisas e a gente faz, tem que ir pro trabalho, tem que estudar. Então, com vontade ou sem vontade, ore. O importante é você orar. Depois deixa Deus, mas eu não estou sentindo. Não sinta. Primeiro ore, depois você vai sentir. Mas ore. O importante, jovem, é orar, é ter uma vida de oração. Deixa eu dizer, às vezes o jovem ele acaba tornando-se uma pessoa muito religiosa. E aí, na cultura dessa religião, ele acha que ele deve somente orar quando ele está na igreja, ou então quando ele está no quarto dele, que ele vai lá, vai ajoelhar, ou então quando ele está diante do alimento, que ele vai agradecer o alimento. E começa a virar, sabe, religiosidade. Na verdade, nós precisamos cultivar uma vida de oração em tudo que a gente faz. Esse é o grande detalhe. Por isso que, muitas vezes, o jovem ele tem aquela dificuldade de ter uma vida autêntica de oração. Porque ele só quer ou só pensa em orar quando ele estiver na igreja, ou quando ele estiver num momento de oração ali com outras pessoas. E não é assim. Nós devemos orar o tempo todo. Jesus disse assim, orai sem cessar. Então veja, quando você está indo para o trabalho, você deve cultivar uma vida de oração. Quando você está dentro do ônibus, cultive a vida de oração. Quando você está dirigindo, então, ou seja, em todos os momentos você está cultivando a vida de oração. E isso vai gerar hábito, isso vai gerar desejo para quando você estiver num momento de igreja, reunido com os irmãos, em comunhão com os irmãos. Isso já é algo, então, já natural na sua vida. Só que essa mentalidade que eu só oro na igreja, que eu só oro em determinado ambiente, aí, quer dizer, você não tem essa frequência. Meu Deus. E aí você não tem a habilidade, né, de estar sempre orando. Então, desenvolva isso orando sem cessar, em todos os momentos da sua vida. Tudo que acontece com você, você ora. Ou seja, faz da sua vida tudo motivo de oração. Aí sim você vai gerar o hábito frequente de oração para a sua vida cristã. Você sabia que a oração sempre esteve presente nos homens e mulheres de Deus? E aí, jovens, tudo bem com vocês? Estamos aqui agora para o nosso Você Sabia?, onde iremos apresentar algumas curiosidades para agregar à aula de hoje. E eu começo Você Sabe de hoje com a seguinte pergunta. Você sabia que a oração sempre esteve no centro da vida dos grandes homens e mulheres de Deus? Pois é,
Eles mostraram que a oração não só transforma a nossa vida, mas também muda tudo ao nosso redor. Vamos então olhar para o nosso maior exemplo, que é Jesus. Jesus, antes de tomar qualquer decisão importante na vida dele, ele se retirava para orar. Por exemplo, na escolha dos seus 12 discípulos, ele orou a noite inteira antes de escolhê-los. Isso nos mostra duas coisas, que a oração traz clareza e também direção para as nossas decisões, e também Jesus nos mostrou, através do exemplo dele, que sempre temos que buscar a vontade de Deus, o nosso Pai. Outro grande exemplo é Ana, pois ela orou e isso trouxe resposta e transformação na vida dela. Ana era esposa de Eucana e também era estéril, e por conta disso ela sofria frequentemente por não ter filhos. Mas, em vez de ela desistir e ser levada pela tristeza, ela foi e orou com fervor e derramou seu coração perante Deus no templo. E graças a isso, Deus lhe deu a resposta que ela queria e lhe concedeu um filho, no qual ela chamou Samuel, no qual também veio a se tornar um dos maiores profetas da história de Israel. O exemplo de Ana nos mostra três coisas. Primeiro, que orar com sinceridade toca o coração de Deus. A segunda é que, mesmo em meio à dor, a fé perseverante traz respostas. E a terceira coisa é que o poder da oração não está em posição social ou também em força humana, mas sim está na entrega a Deus. Então finalizo dizendo o seguinte: a oração pode transformar tudo ao nosso redor. A oração não só transforma a nossa vida, mas também a vida daqueles que estão ao nosso redor. Quando oramos pela vida de alguém, Deus pode mudar a vida dessa pessoa de maneira sobrenatural. Se então Jesus orava antes de tomar suas decisões, o profeta Elias orava para que os milagres viessem e Tiago nos ensinou que a oração tem poder, por que então não viveríamos uma vida de oração? Você sabia que a oração pode transformar realidades? Não sabia? Então agora você está sabendo. Fique na paz, jovens. Poder da confissão, que é uma área também que eu vou te contar. Não é fácil, não é isso? Olha mesmo. só, confissão Verdade. de pecados, um passo para a restauração. Não é fácil? Não é fácil. Porém, é um passo para a sua restauração. Então, você precisa aprender a confessar. Então, independente do seu pecado, do tamanho dele, do jeito que ele é, venha, confesse o seu pecado aos seus pastores, você aí que está nos assistindo. Vá à sua igreja, vá ao seu pastor, confesse o seu pecado, vá à sua liderança. Vocês jovens precisam confessar, porque a confissão, ela é um caminho, ela é um passo para restaurar, e você precisa disso, porque aquele que confessa e larga, ele alcança a misericórdia. O ato de confessar, ele restaura, ele cura, ele liberta. O ato de você falar, expor o seu pecado, as pessoas ficam envergonhadas com isso, se sentem mal, só que elas estão esquecendo que quem está ali ouvindo também é um pecador, é falho também, tem suas dificuldades. Então, quando você procura uma pessoa idônea, uma pessoa adequada, né, isso é importante, o pastor, o seu líder. Então você pode ficar tranquilo que o ato de você ir até essa pessoa, ela vai compreender, vai orar por você, e isso vai ser libertador na sua vida. Tem muitos jovens presos, amargurados, fechados, trancados, sem evoluir numa vida. Veja, nós estamos falando de vida autêntica. Nós falamos da oração, que é fundamental para uma vida autêntica. Agora nós estamos falando de confissão de pecado, que é fundamental para uma vida autêntica cristã, para uma vida cristã. Então, muitos jovens estão vivendo uma vida que não é autêntica, não está usufruindo das coisas de Deus, da graça de Deus, que é disponível, não está sobrevivendo, não está fazendo o caminho que deveria trilhar. Por quê? Porque tem pecados que não foram confessados, ficam na sua mente, fica cobrando você, fica ali te acusando. Então, é libertador confessar, como a palavra de Deus diz: quem confessa e deixa, alcança a misericórdia, ou seja, alcança a restauração, alcança a cura. Então, que nesta lição, queridos jovens, você possa compreender perfeitamente isso, para que você possa confessar os seus pecados. Aí talvez alguns diriam assim: mas eu já falei com Deus,
eu já confessei ao Senhor os meus pecados. Veja, há pecados que você pode confessar diretamente a Deus. Eu não estou dizendo que há pecados maiores e pecados menores, mas há pecados que você precisa confessar a outra pessoa para que essa pessoa ore por você e então gere em você temor para que você possa largar esse pecado. Tiago, a carta de Tiago está dizendo exatamente isso. Confesse os seus pecados uns aos outros. Ore uns pelos outros. Então é necessário, há pecados que nós precisamos falar uns com os outros para que a gente tenha a graça de Deus de abandoná-los. Então faça isso, querido jovem, para a glória do Senhor. E você vai usufruir de uma vida cristã, vai viver uma vida autêntica. E a gente percebe que o pecado, ele traz um peso. E quando você vai lá e confessa, não é só espiritual, é o peso também físico. Verdade. Então você é curado espiritualmente e você é curado fisicamente. Porque a gente vê hoje o mal desse século, a ansiedade, a depressão. Isso é o quê? É pecado. Nós estamos carregando esse pecado e aí nós estamos trazendo pra gente ansiedade, estamos trazendo depressão. Então, meu filho, minha filha, liberte-se disso, jovem. Vamos parar um momento, vamos conversar com Deus, conversar com seus pastores e confessar. Nós precisamos ter coragem, independente, porque confessar é se humilhar. E isso é evangelho, é se humilhar. Nós precisamos nos humilhar, porque aí vai vir o arrependimento. E aí vai vir a restauração. Olha que coisa linda, Beatriz. E muitas vezes a gente deixa de confessar um pecado por vergonha. E algo que a Cris me falou que marcou muito, fiquei pensando por muito, muito tempo. O que importa? O que o outro vai pensar? Às vezes a gente fica focado tanto no que o outro vai pensar, mas isso aqui é só um tempo, isso aqui é passageiro. É a eternidade que está em jogo. Então, o que o outro vai pensar, que ele vai pensar ali na hora, mas ele vai esquecer. Mas é justamente a eternidade. É isso que importa de verdade. Então, o que o outro vai pensar acaba sendo irrelevante, sabe? Pouco importa, né? Essa falta de coragem, ela tem um nome, né? Falta de humildade. É a soberba do coração. O que leva um jovem, o que leva uma pessoa a não confessar os seus pecados? É exatamente a soberba do coração. Quando uma pessoa não confessa os seus pecados, porque ela não é humilde o suficiente, porque a soberba está tomando conta do coração dela. Ela tem um pecado, precisa ser confessado, mas um outro pecado chamado soberba não permite que ela seja humilde para confessar o seu pecado. Então é fundamental que você entenda nesta lição que confessar pecados é, na verdade, você se humilhar diante do Senhor, você ser humilde. A palavra de Deus diz que Deus abate o quê? O soberbo. E ele faz o que com os humildes? Ele exalta os humildes. Então, o fato de você confessar os seus pecados, você está demonstrando humildade, você vai ser capaz de abandonar os seus pecados que você está confessando e você está matando a soberba na sua vida. Então, veja, e nisso Deus vai te exaltar. Deus vai fazer coisas poderosas na sua vida. Então, aproveite essa lição, aproveite para aprender isso e confesse os seus pecados, que o Senhor vai te restaurar em nome de Jesus. Nós crescemos espiritualmente. Quando a gente entende que eu pequei contra um Deus santo, por que eu tenho vergonha de confessar para uma pessoa que peca tanto quanto eu? Sim. Deus já sabe. Exatamente. Não dá para esconder dele. Olá, jovens. Existe uma diferença muito grande entre você simplesmente admitir um erro e você se arrepender. Quando você se arrepende, primeira coisa, o arrependimento é um ciclo. Primeiro, você desenvolve a questão da convicção de pecado. Segundo, essa convicção de pecado que acontece na mente toca a sua vontade, você é despertado a fazer alguma coisa para mudar isso. E terceiro, isso produz as emoções, que é o quebrantamento. Quando alguém se arrepende, ele está disposto a reparar o erro, ele está disposto a sofrer a penalidade pelos seus erros. Então, de vez em quando as pessoas falam mas eu já arrependi e você está me punindo nisso. Quem se arrepende está disposto a ser punido tantas vezes quanto for necessária. O arrependimento faz com que você se sinta merecedor do castigo, porque você infligiu a lei de Deus. É por isso que Deus nos perdoa, porque nós estamos aceitando o perdão de Deus incondicionalmente. Quando as pessoas dizem que se arrependem, mas estão preocupadas
com a sua reputação, estão preocupados com o que as pessoas vão pensar ao saberem que ela cometeu aquela falta ou aquele pecado. Então, o arrependimento sincero é uma profunda convicção de pecado e uma aceitação da disciplina de Deus, a correção de Deus sobre os nossos pecados. Quem se arrepende não requer meios para ser perdoado, não exige o perdão condicionado a nada, porque está disposto a sofrer todas as consequências por seus atos. Quem assim se achega a Deus será perdoado. A revista também nos traz um exemplo de Elias, o poder de uma oração fervorosa. E Elias era um homem comum, assim como você, jovem. Ah, mas qual a diferença, pastor? Por que Elias tinha algo mais com Deus? Ele tinha oração. E era oração simples, mas o poder vinha do alto, do céu. A resposta vinha até Elias. O que nos falta é persistir em oração. Olha que legal. A vida de Elias nos ensina que a fé e a fidelidade, elas caminham juntas, lado a lado, um coladinho no outro. A revista ela trata exatamente do exemplo de Elias, porque o desejo de Deus é ver os nossos jovens cheios de fé no trabalho, na escola, dentro de casa, ou seja, usufruindo desse poder. O poder da oração, o poder da fé, confessando os seus pecados, santificando, porque a santificação, ela é um processo, e nesse processo precisa haver confissão. E é nisso que a sua fé amplia, é nisso que tem a graça de Deus, e quando você ora, as coisas acontecem. Então o jovem precisa viver isso. E o desejo de Deus é que todos os jovens sejam usados por Ele. Como foi Estevão, um exemplo maravilhoso, é um jovem usado por Deus de uma forma extraordinária. Então, queridos, aproveitem essa oportunidade, aproveitem o tempo de vocês, a idade de vocês, para que vocês possam crescer em graça, crescer em fé, e Deus poder usar vocês de uma forma extraordinária, poderosa, no meio dos seus parentes, no meio dos seus colegas, no trabalho, na escola. Quantas coisas vocês já poderiam estar fazendo na faculdade, no trabalho, no meio dos colegas, quantas coisas Deus poderia estar realizando através de vocês, com a oração poderosa, como exemplo de Elias, que viveu coisas extraordinárias, um homem sujeito às limitações como qualquer um de nós. Se Elias, sendo humano como eu e você, experimentou coisas extraordinárias de Deus, será que eu e você não vamos experimentar? Ou será que nós não estamos orando assim como Elias orou, para a gente poder experimentar? A confissão, ela nos liberta. A oração nos cura e a fé nos fortalece. A paz do Senhor, jovens! O meu nome é Luiz Fernando e hoje nós vamos caminhar juntos pela Bíblia e aprender uns negócios muito legais. Olha, vocês sabiam que desde o início dos tempos é uma prática de todos os servos de Deus orar, confessar e se arrepender dos seus pecados. Isso produziu neles e produz em nós até hoje uma fé em Deus genuína. Por exemplo, na igreja primitiva era uma prática de todos confessarem publicamente os seus pecados, não como forma das pessoas julgarem ou menosprezarem aquelas pessoas, mas como forma de humilhação e demonstrando um genuíno arrependimento, dizendo a todos que eles não queriam mais continuar na prática daqueles pecados e que eles queriam mudar de vida. Por exemplo, no livro de Tiago, capítulo 5, versículo 16, Tiago fala: confessai os vossos pecados e oreis um pelos outros, para que sareis. A confissão de pecados não fazia com que as pessoas andassem separados e que umas tivessem nojo das outras. Muito pelo contrário, fazia com que a igreja se mantesse unida, uns ajudando os outros em suas dificuldades. Compartilhar as suas falhas fazia com que a fé de todos fosse cada vez mais perseverante e todos se ajudassem na fé para o crescimento na graça. Desde o início do ministério de Jesus, a mensagem central pregada por ele sempre foi se arrepender dos seus maus caminhos, confessar os seus pecados e mudar de vida. Isso foi o centro da pregação do evangelho, desde o início, até antes com o profeta João Batista. E isso continua sendo até os dias de hoje, pois o reino de Deus é assim: nós éramos pecadores e fomos lavados e remidos no sangue de Jesus. E agora, com os nossos pecados confessados diante de Deus, nós vivemos em novidade de vida. Nós vivemos diariamente vencendo nossos pecados antigos e caminhando para cada dia se parecer mais com Jesus Cristo. Em Mateus 4,17 diz que, desde então, Jesus começou a pregar e dizer: arrependei-vos, porque é chegado o reino dos céus. Confessar
é demonstrar a nossa dependência de Deus. E o arrependimento verdadeiro gera uma transformação em nossas vidas. Jesus mostrou que a confissão e a oração são bases na vida de todos os crentes. E todos os servos de Deus que desejam ter uma fé genuína e experimentar da graça e da salvação do Senhor. Não apenas palavras, não apenas ideias tal, mas verdadeiramente um coração arrependido e disposto a que Deus o transforme e que essa pessoa seja uma nova pessoa, uma nova criatura. A confissão e a oração sempre fizeram parte de uma vida genuína de fé com Deus. Todos os servos de Deus fizeram essas obras. Por quê? Porque isso demonstra de verdade o nosso arrependimento, o nosso desejo de mudar de vida. Então é isso, gente. Esse foi o Caminhando pela Bíblia de hoje. Valeu! Agora vamos para o último tópico, a responsabilidade da restauração. Olha só que legal. Tiago nos ensina que buscar aqueles que se desviaram da fé é uma responsabilidade minha e sua como igreja. Olha que coisa maravilhosa, olha que oportunidade. A igreja ela está na terra para refletir o coração de Cristo, para refletir o amor de Cristo. E isso reflete o amor do bom pastor, como diz aqui na lição. Ele conta uma parábola das 100 ovelhas que uma se perdeu e ele deixou as 99 e foi atrás daquelas que se perdeu. Ou seja, esse é o nosso papel. Esse é o papel do cristão autêntico. A busca daqueles que se afastaram é a compaixão pelo outro. Ou seja, você orar pela outra pessoa, intercedendo por ela para que ela seja restaurada, para que ela seja renovada, para que ela volte aos caminhos do Senhor. É uma oração de compaixão a fim de que essa pessoa volte para os caminhos do Senhor. É fundamental. Todo jovem que é focado na oração, ele naturalmente ele tem essa paixão pelas almas. É algo extraordinário. Isso flui naturalmente. Veja, nós falamos de uma vida de oração, nós falamos de confissão de pecados, nós estamos falando agora daquela necessidade de buscar os perdidos. E isso é gradativo, exatamente assim. A gente gera o hábito de orar, depois o fato de confessar os nossos pecados e naturalmente gera compaixão pelos perdidos. Por que gera compaixão? Porque você é fruto de oração. Alguém orou por você. Você viveu problemas, você viveu pecados que hoje você não vive mais, hoje você vive uma vida autêntica, tem o hábito de oração, já confessou os seus pecados e você está agora feliz com essas coisas e você agora quer também que os outros vivam a mesma coisa que você está vivendo. E é isso verdade. Que faz uma vida de oração, buscar as pessoas que estão afastadas, que estão perdidas. É um reflexo da nossa salvação. Quando a gente é salvo, a gente recebe uma graça tão grande que a gente quer que as outras pessoas também experimentem isso. Também vivam isso, que sejam salvas. Tão extraordinário o amor de Cristo. Agora, para você pensar um pouquinho, será que você tem olhado por essas almas, por essas vidas, assim como Jesus as ama? Qual foi o último dia que você saiu para evangelizar? Você já parou esse ano para evangelizar? Porque tem almas gritando lá fora. E aí, o que você tem feito, meu jovem? Agora uma pergunta para o pastor Jefferson. Vamos lá, jovens, ver se vocês conseguem responder ela daí também. Podem responder. Como nós podemos ensinar sobre restauração sem cair na ideia de que a graça de Deus é uma permissão para viver no pecado? Essa pergunta, a gente pode dividir ela em duas partes. A gente pode falar sobre a responsabilidade de uma vida cristã e sobre a graça. A restauração, ela é fruto da graça. A restauração, ela vem da parte de Deus na vida do caído. A graça levanta a pessoa, a graça restaura a pessoa, a graça muda a pessoa, transforma a vida dela. Aquilo que ela fazia, ela não faz mais, ela não pratica mais. O que é a graça? A graça é um favor imerecido. Ou seja, é um presente de Deus dado que nós não merecemos. Então a pessoa ela não pode imaginar que porque ela ganhou esse presente, ela pode agora viver do jeito que ela quiser. Não. Existe uma responsabilidade nessa caminhada. Então, como podemos ensinar sobre restauração sem cair na ideia de que a graça de Deus é uma permissão para viver uma vida do pecado? Ora, a responsabilidade é nossa. A responsabilidade é de cada um de nós.
Nós conhecemos o caminho, nós sabemos o sacrifício de Jesus na cruz do Calvário, e isso gera em nós uma responsabilidade. É claro que há um mover de Deus em nós também, mas existe a responsabilidade de caminharmos firmes na presença do Senhor. Ou seja, na oração, na leitura da palavra, na confissão dos pecados, isso é responsabilidade. Então, dessa forma, nós vamos obter êxito diante de Deus, diante de todas as dificuldades da vida, e aí então poder vencer todos os pecados que tentam nos atingir e atrapalhar nossa comunhão com Deus. A responsabilidade da igreja. Cada um de nós cristãos, somos responsáveis. Você é fundamental, meu jovem. Então não entra e saia da igreja como qualquer uma pessoa, porque você não é qualquer uma pessoa. Você é fundamental na igreja. Você precisa estar ali na igreja, você precisa conviver com as pessoas, você precisa cultuar. O culto não é só você entrar e sair da igreja, não. É toda uma comunhão, né, Beatriz? E jovem gosta disso, né, Janderson? É verdade. De estar junto, de conversar. Então você, jovem, você faz parte desse corpo. E nós precisamos estar ali, ó, juntinhos, caminhando, coladinhos um com o outro. Nós devemos ter essa responsabilidade, como aqui diz em Hebreus capítulo 10, verso 25, que diz assim: não deixemos de congregar-nos como é de costume de alguns, antes façamos admoestações. E é interessante que nesse capítulo de Hebreus, ele está exortando a igreja a não sair da comunhão, a não sair da congregação, porque ali muitos saíram e se perderam. Ou seja, é também uma forma de se manter firme na fé em Cristo. Agora, Janes, outra coisa também importante dentro disso aí, que o apóstolo Paulo, na sua carta a Coríntios, ele fala dessa responsabilidade da igreja. Todos nós temos o ministério da reconciliação. Às vezes tem jovens que nos procuram e falam: pastor, qual é o meu chamado? Qual é o meu ministério? Todo crente, ele é chamado para o ministério da reconciliação. Aleluia. Ou seja, Glória de a Deus. buscar as outras pessoas, de ajudar as outras pessoas, de apoiar as outras pessoas, outros crentes. É o ministério da reconciliação. Faz parte, é o ministério que faz parte de todos nós. E a nossa fé não deve ser vivida isolada. Ela precisa ser vivida em comunhão. Nós somos um corpo, então nós dependemos uns dos outros. Se eu perdesse um membro meu, eu sentiria falta. Então, se tá faltando um irmão, eu preciso sentir falta dele. Eu preciso ir atrás, eu preciso buscar ele, porque nós somos um corpo. E essa responsabilidade, muitas vezes as pessoas acham que é só do pastor ou dos líderes. Não, não, não. É uma responsabilidade de todos. Todos nós temos essa responsabilidade de cuidar uns dos outros. Então aproveita hoje. Olha lá no grupo dos jovens, quem você tem sentido falta, manda uma mensagem, dá uma ligada para a pessoa, chama, convida, olhe no seu meio, a sua vizinhança, quem você não tem visto indo para a igreja, caminhando. Então nós precisamos estar atentos, meus jovens, precisamos buscar a Cristo e levar pessoas a Cristo urgente. E agora é o momento em que nós vamos adorar a Deus através das nossas ofertas, de tudo, agradecendo por tudo que Ele nos deu. Nós podemos ofertar através do Pix, do PicPay, transferência bancária, ou trazendo culto à noite. E também temos o voto dos 1000 valentes, que tem como propósito comprar esse espaço onde tantas vidas são abençoadas. E você pode fazer parte. O meu próprio agir, sem tua graça, o que seria de mim? Não entendo o meu próprio agir, sem tua graça, o que seria de mim, Deus? Pois o bem que eu quero fazer não faço, e o mal que eu não quero, esse sim acabo cometendo.
Então enche-me de ti, até que não haja mais espaço. Pois quando estou em tua presença, o meu viver é transformado. Pois o bem que eu quero fazer não faço, e o mal que eu não quero, esse sim acabo cometendo. Em meu ser militam carne e espírito, em uma guerra infindável, a qual eu não me rendo. Pois meu corpo já foi vendido como escravo, e não existe bem nenhum em mim, apenas o pecado. Mas eu sei que no tocante ao meu interior tenho prazer na sua lei. Tu és o meu amado, então liberta-me de mim. Eu quero ser a sua casa. Se você estiver aqui, eu sei, eu venço o pecado. Então enche-me de ti, até que não haja mais espaço. Pois quando estou em tua presença, o meu viver é transformado. Eu passo a ser livre pra viver a tua vontade. Ao te conhecer, todo o meu ser se enche de bondade e reina o Espírito sobre a carne. A paz do Senhor, jovens! Tudo bem com vocês? O meu nome é Pedro e chegou mais um momento do nosso Quiz! E a primeira pergunta é: o que Tiago ensina sobre oração de fé em Tiago 5,15? Primeira opção, que ela serve apenas para fortalecer a mente. Letra B, que pode salvar o doente e trazer perdão. Letra C, que deve ser feita apenas pelos líderes da igreja. E letra D, que só funciona acompanhada de boas obras. Tempo na tela! E a resposta correta é a letra B, que pode salvar o doente e trazer perdão. Próxima pergunta. Qual a importância da confissão de pecados segundo Tiago 5,16? Letra A. Ela traz cura espiritual e fortalece a comunhão. Letra B. Ela substitui a necessidade do arrependimento. Letra C. Ela deve ser feita apenas pelos líderes religiosos. Letra D. Ela garante prosperidade material. Tempo na tela! E a resposta certa é a letra A. Ela traz cura espiritual e fortalece a comunhão. Próxima pergunta. O que Tiago diz sobre restaurar alguém que se afastou da fé? Letra A, que devemos deixar essa pessoa decidir sozinha. Letra B, que só Deus pode restaurar alguém sem a nossa participação. Letra C, que não há necessidade de trazer a pessoa de volta. E letra D, que salvará uma alma da morte e que cobrirá multidões de pecados. Tempo na tela! E se você respondeu a letra B, você errou, porque a resposta correta é a letra D, que salvará uma alma da morte e que cobrirá uma multidão de pecados. Próxima pergunta!
porque a oração é essencial para a vida cristã, segundo Tiago. Letra A, porque fortalece a nossa fé e nos conecta com Deus. Letra B, porque garante que nunca teremos problemas. Letra C, porque nos tornam superiores aos que não oram. Letra D, porque substitui a necessidade de alguma ação. Tempo na tela. E a resposta correta é a letra A, porque fortalece a nossa fé e nos conecta com Deus. E chegamos ao final do nosso Fala Comigo! Quiz! Estamos chegando no final desta aula e pra gente concluir, cada um vai deixar uma frase aqui. Você precisa manter uma vida humilde para que você vença na oração, para que você possa confessar os seus pecados e fortalecer outras pessoas, ganhar outras pessoas para Jesus. Mantenha uma vida humilde, reconhecendo que tudo que você tem, tudo que você é, vem de Deus. Dessa forma você vai viver uma vida autêntica cristã. De Leonardo Ravenhill. Quem ora, deixa de pecar. E quem peca, deixou de orar. Então, jovem, não deixe de orar. Não deixe de ter a prática da oração. Pois só assim seremos cristãos autênticos, para a glória de Deus. Eu tiro dessa lição que o segredo para você ter uma vida autêntica é a intimidade com Deus. Quando nós estamos perto de Deus, somos parecidos com Ele, as coisas acontecem de forma natural na nossa vida. Então não vai ser difícil eu confessar um pecado, eu vou ter amor pelo meu próximo, eu vou ir atrás daqueles que estão perdidos, porque eu tenho intimidade com Deus, eu amo a Deus, e todas essas coisas vão acontecer de forma natural. Então acho que o segredo seria isso, a intimidade com Deus. Glória a Deus. Agora, meu jovem, restaurar alguém exige amor, compaixão, oração. Lembre-se, igreja é um lugar de acolhimento e não de julgamento. Agora nós vamos orar para finalizar a nossa aula. Amém. Vamos orar. Pai, nós te damos graças por esse ensino gracioso, Pai. Ajuda-nos, Senhor, a colocar em prática. Ajuda-nos a sermos cristãos autênticos para a Tua glória, Senhor. No nome de Jesus, que a Tua palavra, que a semente da Tua palavra possa germinar em nossos corações, nos corações de quem ouviu esta aula, Pai. No nome de Jesus, cumpra os seus propósitos para a Tua glória. Amém. Amém, Senhor. Tchau, juventude. Tchau.